tarde, pessoal. Eu sou Philippe Lacour, professor do Departamento de Filosofia. Estou feliz aqui de começar um ciclo de conferências sobre inteligência artificial, que na verdade a gente já lançou a semana passada, e é o início de uma série de conferências sobre o assunto, sobre as várias críticas que possam ser feitas à inteligência artificial. Para criticar um adversário é importante entender melhor como ele pensa, como ele funciona, quais são as limitações dele. E o que começamos a fazer aos poucos. Ontem tivemos uma palestra do professor Rodrigo de Lógica, e hoje estou feliz de acolher Christian Arão, que vai fazer um mini curso de 2 dias sobre a inteligência artificial numa perspectiva, digamos, mais normativa, né? Ele vai explicar. Estamos muito felizes de acolher Christian aqui para fazer um pós-doc com a gente, porque a gente lançou esse projeto de pesquisa que nos permitiu atrair pesquisadores jovens de alta qualidade, e eu espero que vocês aproveitem da sabedoria dele. Eu vou passar o microfone para a professora Cecília, que vai o apresentar. Obrigada, professor Felipe. Então, como já foi dito, hoje estamos inaugurando um mini curso e gostaria de agradecer a presença de todos e todas e agradecer especialmente a disponibilidade do professor Christian, que puro sangue da filosofia, né? Ele tem graduação em filosofia, um mestrado onde estudou Marcuse e um doutorado recentemente concluído na Universidade Federal da Bahia, sua tese foi intitulada Ilusionismo e Controle Social, um estudo das mágicas de manipulação mental do capitalismo. Então, ele passou por uma seleção rigorosa que enfrentou vários candidatos e o currículo dele, obviamente, se destacava, né? Então, nossa grande alegria de estar com você aqui, muito obrigada. E eu passo a palavra a ele para que vocês possam usufruir do que ele tem a mostrar para a gente. Uma boa tarde para todos. Boa tarde a todas e todos. Agradecer à professora Cecília, ao professor Lacour, pelas palavras elogiosas aí e pela atenção que está sendo dada, dispensada a esse trabalho, a essa apresentação, sobretudo também, que estamos tentando fazer essa organização para filmar e tal, e esse trabalho todo, eu sei que está valendo muito a pena. Bom, para começar, vou continuar um pouco da apresentação que a Cecília já começou a fazer de mim. Eu vim da Bahia, sou de Salvador, e passei nesse edital de pós-doc aqui na UNB, e que é importante falar também enquanto a UNB está na frente no Brasil, né? Está na vanguarda em pesquisar esse tipo de coisa, que não é, para a gente de filosofia, sobretudo, não é tão bem vista em vários lugares, né? Ainda com um pensamento um tanto quanto arcaico em muitas universidades do Brasil, inclusive as grandes, as mais famosas, muitas mantêm esse pensamento ainda arcaico. E o programa de pós-graduação em filosofia da UNB, eu acho que se destaca por estar nessa função de estar debatendo esses temas contemporâneos e pensando na nossa realidade, pensando coisas como inteligência artificial. Somos rebeldes, que bom, né, ser rebelde. Bom, como a Cecília falou, eu comecei a minha carreira acadêmica trabalhando com Marcuse, né? Originalmente eu sou da teoria crítica. Marcuse é o meu filósofo de cabeça. Filósofo de cabeça é uma expressão que eu uso para fazer uma analogia com o candomblé. Quando eu entrei na universidade, não sei se vocês passaram por isso também, eu via as pessoas, elas trabalhavam sempre com um filósofo, e aquele filósofo meio que era da cabeça da pessoa, tal qual no candomblé a gente chama de orixá de cabeça. Então eu via a forma como a gente se comportava com os autores que a gente estuda. Não, quem é fulano? Não, fulano de Nietzsche, fulano de Aristóteles, né? Como se fosse um emissário daquele orixá, né? Ali faz na cabeça. Então, durante um tempo, Marcuse foi meu filósofo de cabeça. Eu fiz a minha monografia, minha dissertação de mestrado sobre a obra de Marcuse. Ainda é um dos filósofos que eu mais uso, embora eu passei há um tempo, desde o doutorado,
a perceber a filosofia de uma outra forma, mais antenado aos problemas contemporâneos, sobretudo, do que uma análise somente exegética da obra de um filósofo ou uma filósofa em particular. Bom, dito isto, eu me aproximei com esse tema da inteligência artificial na minha tese de doutorado, da metade para o final. Como a Cecília leu o título aqui, que o título da tese é bem para chamar a atenção mesmo, né? O estudo das mágicas de manipulação mental do capitalismo. Como é que o capitalismo manipula a gente mentalmente. Mágica aqui não tem nada a ver com magia, mas tem que ver com truque, né? Com prestidigitação, com truque, aquele que o mágico faz em salão, né? E, obviamente, que falando disso, contemporaneamente, isso vai obrigatoriamente esbarrar com a questão das redes sociais, da inteligência artificial. E aí eu fui estudar o lance da manipulação política da Cambridge Analytica, que teve aquela influência nas eleições dos Estados Unidos, do Brexit, até mesmo no Brasil, né? De como as redes sociais influenciam o comportamento. E essa foi a minha porta de entrada para estudar inteligência artificial. E dando continuidade agora aqui na UNB com esse projeto, e vou expor aqui uma parte das coisas que eu venho estudado e venho pesquisado, tentando fazer uma abordagem mais introdutória e com o desafio de ser introdutório, mas não ser superficial, né? Contar a história da inteligência artificial, de onde que ela surgiu, como é que ela funciona hoje, por que ela funciona hoje da forma que funciona hoje, aonde ela pode chegar, o que é mito e o que é verdade sobre inteligência artificial. São algumas das questões que eu procuro apresentar para vocês nesse encontro de hoje e de amanhã. Bom, para começar, eu vou começar pelo final. Tal qual a última trilogia de álbuns do rapper Don L. Eu vou começar pelo final, porque eu acho que é para trazer algumas questões que estão sendo debatidas, sobretudo essa semana. Não sei se vocês acompanharam, houve duas notícias interessantes, assim, que chamaram a atenção sobretudo da juventude. Uma que foi o sociólogo Domênico de Masi, que fez uma aula naquele Instituto Conhecimento Liberta, falando sobre algumas questões relativas à inteligência artificial, automação do trabalho, coisa do tipo. E outra foi a fala do Felipe Castanhari, e aí eu me dirijo aos mais jovens, aos mais velhos, acho que não sei se conhecem, no podcast se não me engano, no Flow, não sei onde foi, falando uma narrativa, digamos, de medo, né? De muito medo sobre os efeitos, os impactos da inteligência artificial. E eu começo dizendo que eu vejo problema nessas duas falas. Essa ideia de que há um perigo iminente de um domínio das máquinas, ou de que a máquina pode ler pensamentos, ou que a inteligência artificial vai controlar a humanidade, isso está muito mais no campo do mito, e eu vou explicar isso no começo, porque esse mito existe, porque esse medo existe. Esse medo não é de hoje, esse medo é antiquíssimo. Tem muito pouca base material que possa corroborar com essa teoria, para não dizer nenhuma base material, de fato, a depender do que a gente chama de base material, né? E do outro lado, o Domenico de Masi, esse sociólogo italiano que veio no Brasil dar essa aula, ele tem uma visão muito otimista, né? Segundo ele, a inteligência artificial vai permitir que a gente automatize vários trabalhos e que a gente possa entrar num período de ócio criativo, em que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades para além do trabalho. É uma ideia muito bonita, mas que também encontra pouco apoio material nisso, muito porque o contexto social não nos permite isso. Faço esse breve resumo que nós vamos abordar desde o começo agora aqui da nossa apresentação, e vamos entender porque essa visão, tanto a muito otimista quanto a muito pessimista, encontram pouco amparo na realidade quando a gente começa a analisar de fato o que é inteligência artificial. E aqui tem um breve resumo do que eu vou fazer, do que eu vou falar aqui, dos pontos, né? Então eu começo a falar do que são os autômatos e automatização, que é da onde surge essa ideia de inteligência artificial, essa coisa do robô, o que é um robô, o que é uma inteligência artificial, como é que isso está presente na história do desenvolvimento tecnológico,
ou mesmo na história da humanidade também, né? E vou começar a falar um pouco de como é feita a inteligência artificial, como é que ela começou, alguns marcos importantes, como foi a partida de xadrez entre um xadrista russo, Kasparov, e a máquina de Deep Blue, como a inteligência artificial que nós conhecemos hoje surge no final da década de 90. Tinha outro slide aqui, ao meu ver, mas enfim. Isso aqui é um resumo do que nós vamos tratar. E eu vou começar com um spoiler do final, ainda começando pelo final, para depois ir para o começo, e depois para o meio, e depois voltar para o final. O spoiler para o final do que eu acho que é inteligência artificial, do que eu penso, do que as minhas pesquisas estão me levando a pensar. Então tem duas interpretações que são que estão sendo muito debatidas. Uma que é de uma automação completa da máquina, ou algo como se a máquina pode tomar consciência e vamos chegar num nível de singularidade. Singularidade é esse termo que nos diz que a máquina vai tomar consciência, vai criar outras máquinas, possivelmente se rebelar contra a humanidade, né? Existem muitos autores que falam sobre isso, mas essa área, como eu disse, tem pouco amparo teórico. Os argumentos que defendem de que a máquina pode chegar no nível de uma consciência humana, ou de uma singularidade, ou de uma consciência de si, ela é baseada somente numa ideia de progresso tecnológico. É uma galera que diz o seguinte: olha, a tecnologia se desenvolve de forma muito rápida. E por fazer de forma tão rápida, é possível que chegue nesse patamar de consciência da máquina. Mas se pergunta para uma pessoa que defende isso, tá bom, mas como é que funcionaria isso? Não sei, não sabemos. Vocês não temos base para isso. É só uma especulação baseada na velocidade que a tecnologia tem de se desenvolver. E por outro lado, tem um pessoal que tem trabalhado uma outra ideia radicalmente oposta a essa, que é para dizer o seguinte: olha, na verdade nem existe automação. Automação nem existe. O que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, é somente trabalho humano. Porque o que a gente percebe quando a gente usa qualquer inteligência artificial e que a gente não vê, é o trabalho humano que está ali por trás. Seja para programar, seja para tangenciar e corrigir os possíveis erros, para levar para algum lado ou para o outro. Então tem alguns pesquisadores aí que eu trouxe, tem dois conjuntos de pesquisadores que falam sobre isso. Um deles, que é o Matteo Pasquinelli e o Vladan Joler, que eu vou falar sobre eles mais à frente, vou voltar a falar, que eles vão dizer: olha, na verdade não há automação. Tem essas duas perspectivas, e de forma muito ousada tem a minha perspectiva também, que é essa perspectiva do meio, que eu argumento que a inteligência artificial é um trabalho humano razoavelmente automatizado. Ou seja, ele não é uma automação completa, não tem como haver, mas também não é uma heteromação. A palavra feia, né? Mas essa palavra que tem sido usada nesse meio para falar sobre essa tecnologia. Então, a heteromação. Então, eu vou dizer que não é nenhuma heteromação, não é de um lado, mas também não é automação. É um trabalho humano razoavelmente automatizado. E para compreender o que eu quero dizer por trabalho humano razoavelmente automatizado, vocês têm que me acompanhar durante essas aulas de hoje e de amanhã para ver aonde que eu quero chegar com isso. Bom, dito isso, aqui tem uma outra parte do que eu vou desenvolver, isso muito possivelmente na aula de amanhã, talvez algo na aula de hoje, falando sobre método indutivo, que é o fundamento da inteligência artificial contemporânea, e a relação com os vieses, que é uma problemática social extremamente importante. Eu vou explicar alguns conceitos como rede neural, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, falar algumas coisas em relação a isso, e pretendo concluir falando sobre como essas inteligências artificiais funcionam nas redes sociais e como elas têm influenciado o nosso comportamento. Beleza? Dito isso, feito esse grande resumo, agora sim vamos começar. Tem um subtítulo, que eu vou voltar aqui para o começo, que é do Golem ao ChatGPT, né? Inteligência Artificial, História, Método, Impactos Sociais, do Golem ao ChatGPT. O ChatGPT todo mundo sabe o que é, dificilmente, se vocês não vivem num bunker, todo mundo sabe o que é o ChatGPT, não precisa que eu explicar. Mas o que é um Golem, talvez eu precise explicar para vocês. O Golem é essa figura mitológica da mitologia judaica,
que nada mais é do que um ser de barro e que alguns rabinos teriam o poder de dar vida a esse ser, de dar vida a esse ser. O golem ele aparece na Bíblia em algumas passagens, inclusive Adão é descrito como uma espécie de golem, porque também é feito de barro, só que a diferença é que Adão recebe o sopro divino e aí consegue ter vida, e o golem, como ele não tem um sopro divino, ele é um ser tolo, besta, burro. Golem quer dizer isso, na verdade, a palavra golem quer dizer isso. Tá bom, Christian, mas o que é que isso tem a ver com inteligência artificial? O que eu quero trazer aqui é como esse desejo por automação, por criar criaturas que vão fazer o trabalho pela gente, ele está presente na história da humanidade há muito tempo. Eu trouxe o golem aqui, mas a gente podia lembrar da mitologia grega. Por exemplo, o Hefesto tinha espécies de autômatos que faziam trabalhos para ele também, né? Eu trouxe o golem porque eu vou falar algumas coisas sobre ele interessantes, que eu acho que tem muito a ver com como pensamos a inteligência artificial hoje e como como muitos medos são o mesmo medo que a gente tem hoje. Os judeus antigos, os hebreus antigos tinham medo do golem também. Então o golem é essa criatura que pode ser considerado um dos primeiros robôs, ou proto-robôs, que é uma criação humana e que é ativado, olha que curioso, ele é ativado pela palavra também. Assim como nós ativamos o chat GPT com a palavra e damos coordenadas ao chat GPT pela palavra, quem ativava o golem tinha o poder de escrever as coisas e colocar nele, e aí ele seguia aquelas instruções que lhes era dada, né? Então o golem é essa figura mitológica que nos lembra como um robô funciona, como uma inteligência artificial funciona. É uma coisa inanimada que através da palavra nós damos vida a isso e esperamos que ele responda aos nossos comandos, responda aos nossos desejos. Tem uma história que ficou muito famosa sobre os golems, uma das primeiras que eu trouxe, que é esse conto que chama O Golem e os Feitos Maravilhosos do Marahal de Praga. Isso é um conto que conta a história de um rabino que deu vida a esse sujeito, a esse golem, e esse golem ele tinha o dever de proteger os judeus de algumas injustiças. E o que é que acontece com esse golem? Acontece a mesma história que se repete há 200 anos. A criação humana se rebela. Toma atitudes inesperadas, vira violento, vira agressivo e meio que sai do controle de quem programou aquela criatura. E então essa criatura tem que ser desligada, tem que ser desprogramada, tem que ser tirada da vida dela, porque ela passa a tomar atitudes violentas contra a humanidade. Então percebam que essa ideia que a gente vê agora, esse medo de uma inteligência artificial que se rebela contra a humanidade, ela está na história da humanidade já há muito tempo. Desde que a gente começou a pensar em seres autômatos, em criar vida, em dar uma suposta autonomia a algum ser que não é autômato, desde lá que a gente percebe que existe esse medo com essa revolta do que foi criado pela gente. Ao longo da minha fala, eu vou falar um pouco sobre essa revolta, falar um pouco sobre as raízes, os fundamentos do que se trata. Mas vou continuar um pouco falando sobre... Aí tem essa imagem que eu trouxe para vocês aqui. Essa imagem não é da época que a história foi escrita. Essa imagem é de 92. E essa imagem, para quem é atento e para quem curte ficção científica, percebe a referência que essa imagem é o HAL do filme 2001, Odisseia no Espaço, que tem esse olho aqui, né? Que não é um olho, é aquela coisa vermelha ali, que é a característica do filme dessa inteligência artificial, do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é uma máquina que também se revolta contra as pessoas que a fizeram. E vocês percebem também que há uma espécie de fumaça saindo ali, né? Como se fosse algo movido a carvão ou a vapor, e que de alguma maneira é uma espécie de robô, né? Então a leitura que foi feita ao longo dos anos dessa figura mitológica do golem foi a figura justamente aproximando a isso que a gente entende como robô, né? Então, essa perspectiva de rebeldia contra quem fez, de rebelião contra os programadores, está lá desde o começo. Mas vamos dar prosseguimento. Eu vou contar algumas histórias, digamos, pré-história da inteligência artificial,
e como nós pensamos isso ao longo da história, e vocês vão entender o motivo no caminho. O próximo slide é de uma outra pseudo-inteligência artificial, nesse caso, uma inteligência artificial já que se dizia que era uma inteligência artificial. Esse aparato chamado turco mecânico era uma espécie de robô. Imagine você a data que está aí, né? Entre 1770 a 1854, que dizia-se que esse robô era capaz de jogar xadrez. Então as pessoas sentavam-se aí, né, em frente a esse turco mecânico, e esse turco mecânico deveria ser capaz de vencer as pessoas no xadrez. E não só deveria, como venceu. E eu trouxe aqui algumas das celebridades que perderam para esse turco mecânico na história, né? Então você tem ali o Edgar Allan Poe, o Napoleão Bonaparte. Imagine você, o Napoleão Bonaparte sentado na frente de um turco mecânico e ainda perde no xadrez, né? O Benjamin Franklin também. Foram pessoas que jogaram com esse turco mecânico e perderam. Então seria essa a primeira inteligência artificial da história da humanidade? Não, não seria. Porque esse turco mecânico era uma mágica, né? Era uma prestidigitação, era um truque. Era um truque de espelhos e de maquinário que fazia com que um jogador de xadrez ficasse ali escondido e dando os comandos para que a máquina jogasse xadrez. Obviamente um mestre de xadrez capaz de derrotar essas figuras aí históricas e que mais ousasse desafiar a máquina. Esse lance turco mecânico é interessante para a gente pensar, que é o seguinte: isso vai voltar aqui algumas vezes durante a minha fala. Como a máquina não é completamente automatizada, como ela não é completamente autônoma e como tem muito trabalho humano. Quem resgatou o conceito de turco mecânico foi a Amazon. Não sei se vocês estão por dentro dessa notícia, mas a Amazon criou um site chamado justamente o turco mecânico da Amazon. O que é o turco mecânico da Amazon? É o seguinte: a Amazon tem a inteligência artificial dela e que ela, ciente das limitações da inteligência artificial, sabendo o que ela não pode fazer, contrata seres humanos, pode ser vocês, algum de vocês aí, que esteja precisando de um dinheirinho. Você vai lá, se cadastra e você vai fazer alguns trabalhos que a máquina não pode fazer. E quem está usando a inteligência artificial tem certeza que está lidando com a inteligência artificial, mas ela não está lidando. Ela está lidando com muitos serviços que são pessoas que fazem serviços do tipo, sei lá, quando a gente vai fazer algum cadastro em algum lugar e pede para a gente responder aquele CAPTCHA, né? Bota lá onde é que tem bicicleta na imagem, coisa do tipo. Então, você ganha um dinheirinho para clicar lá onde é que tem a bicicleta, para ensinar a máquina onde é que tem a bicicleta. Ou algumas outras dificuldades que a máquina tem, mesmo as mais avançadas, que vai ler um texto, por exemplo, e muitas vezes não sabe o teor daquele texto. Se o texto é um texto irônico, se o texto é um texto informativo, se ele quer fazer uma graça, não sabe. Então vocês podem ir lá, se cadastrar no site da Amazon, e aí vocês vão ler esse texto lá e dizer: não, isso aqui é um texto irônico. E aí, quem usar essa tecnologia vai ter esse serviço feito por vocês, sem a pessoa ter a mínima ideia que foi feito por um ser humano. Obviamente que isso não é um trabalho bem remunerado, é um trabalho que paga-se muito pouco, também é um trabalho muito simples, mas que demonstra, já para a gente começar a pensar, como a inteligência artificial é algo que talvez seja muito menos misterioso, sofisticado do que parece. Tem muito trabalho humano envolvido, imagine, até o trabalho humano desse tipo, né? Que é um trabalho humano de que você está achando que está lidando com a máquina e quem está te dando a resposta são os seres humanos. E o mais curioso disso ainda é o seguinte, que tem alguns desses trabalhos, o turco mecânico, que as pessoas que trabalham também automatizam. Então a pessoa pega o trabalho da Amazon, a Amazon fala: faça isso para mim. Aí essa pessoa manda o ChatGPT fazer. Então vai criando uma cadeia de terceirização de trabalho, né, digamos assim, que vai complicando a história. Então é isso. O turco mecânico é essa ferramenta que simula uma inteligência artificial e que muitas vezes é um trabalho humano ali escondido. Eu vou trazer mais adiante algumas perspectivas de alguns teóricos que vão dizer que toda a inteligência artificial, na verdade, é turco-mecânico. Que foi esses sujeitos que eu trouxe no começo aqui, o Pasquanelli,
E algumas dessas coisas eu vou voltar, né? A maioria das coisas que eu estou falando aqui, elas vão retornar na fala, eu vou apresentando em camadas e aprofundando um pouco mais o que elas querem dizer. Então eu trouxe algumas figuras mitológicas aí, né? O Golem, de alguma maneira, o turco mecânico, nessa figura mágica, essa figura mística. E eu vou trazer mais algumas figuras mitológicas que tem que ver com esse desejo humano de criar vida, não só criar, né? Mas criar e controlar a vida. Criar e controlar uma coisa quase de Deus, né? Quem cria a vida é Deus. Então essa coisa de criar uma inteligência artificial é uma coisa que não atende só a interesses, digamos, financeiros, mas tem algo que ver com um desejo de divindade, né? De criar vida. Bom, aqui eu trouxe mais duas figuras para falar sobre isso. Uma figura é a figura dos homúnculos, que na Idade Média, você sabe que os alquimistas, eles tinham 3 objetivos fundamentais, né? Eram achar a pedra filosofal que não tem nada a ver com a gente de filosofia, né? A pedra filosofal que transforma tudo em ouro, o elixir da vida eterna e os homúnculos, ou seja, criar vida, criar dinheiro, não morrer nunca e criar vida. Era o que os alquimistas queriam na Idade Média. Essa imagem aí do canto é uma espécie de representação do que seria um homúnculo, né? Criar vida, são seres humanos bem pequenininhos assim, que podem ser levados em garrafas, como tá na imagem ali. E era um dos objetivos dos alquimistas na Idade Média. E eu trouxe uma outra figura que é o Frankenstein, da Mary Shelley, esse romance que foi publicado em 1818, e é um romance que tem uma importância na história da literatura, que pode ser considerado talvez a primeira ficção científica. Porque a criatura do Frankenstein, e é bom que a gente faça uma diferença, né, que a gente confunde, o Frankenstein é o doutor, né? Frankenstein é o cientista, não é a criatura. Mas o próprio fato da gente trocar e costumar chamar a criatura de Frankenstein como Frankenstein é uma questão interessante. E vou voltar para ela também. Né? Por que a gente chama a criatura, o monstro de Frankenstein? Porque na obra de Mary Shelley não tem isso, né? Ele chama o demônio, o monstro, né? Todas essas nomes negativos para se referir a essa criatura. E o Frankenstein é esse sujeito que é um cadáver que é animado por impulsos elétricos. Esse contexto em que Shelley escreveu esse livro era um contexto que a eletricidade estava surgindo, assim, mais popular, havia shows de eletricidade, pessoas iam assistir coisas como a gaiola de Faraday, né? Que via aqueles raios passando de eletricidade, e tinha uma parte específica disso que chamava galvanismo, que foi quando se descobriu que nós somos movidos por eletricidade, por impulsos elétricos. Então havia a ideia, bom, se nós somos movidos por impulsos elétricos, a gente pode criar vida também. É só a gente pegar a eletricidade e botar no corpo inanimado que ele vai ganhar vida. É óbvio que não funciona assim, mas no livro da Mary Shelley, Frankenstein, isso funciona de uma forma muito interessante. Essa imagem que eu trouxe, propositalmente, não é da obra do Mary Shelley, é do filme da década de 30, com o Boris Karloff. E eu vou voltar para esse filme, para esse personagem. Essa representação do Frankenstein eu acho interessante, dentre outras, né? Da Mary Shelley, mas que é mais uma forma também desse desejo nosso por criar vida. E o Frankenstein, a história também, como a do Golem, como a dos outros, é que ele também se rebela, né? Ele sai do controle, não é possível controlar aquele ser, ele vira violento, e é possível, então, ser contra aquele monstro, controlar e destruir. Controlar não é possível, né? Então tem que destruir, matar aquele monstro. Tem uma representação muito boa também do Frankenstein, que é daquela banda de punk rock que chama Misfits. Tem uma música que chama Dig Up Her Bones, porque a história do Frankenstein é uma história de amor, no fim das contas, né? Ele só quer uma fêmea da espécie dele. Ele pede para o Dr. Frankenstein, não, eu quero uma fêmea da minha espécie. E aí o nome da música do Misfits é Dig Up Her Bones, né? Desenterre os ossos dela e faça uma fêmea para mim, né? Mas vamos lá. Isso então é uma pré-história da inteligência artificial. E eu vou trazer para vocês agora, então, mais aproximando do que a gente chama de inteligência artificial, é a primeira vez que a palavra robô é utilizada. Quem é que inventou a palavra robô? Esse sujeito é que chama Karel Čapek, eu não sei se é assim que fala, né? Um tcheco. Ele cria um livro que chama
Os Robôs Universais de Husum, é o nome do livro. O livro em português vocês podem encontrar com o nome de A Fábrica de Robôs, que na verdade é uma peça de teatro, né? Mas enfim, depois ele ganha a versão de livro. No Brasil foi lançado como A Fábrica de Robôs, e é onde primeira vez a palavra robô aparece na história da humanidade. A palavra robô significa, como está aí, né? Eu escrevi isso aí, né? A palavra robô significa trabalho forçado. Robô significa trabalho forçado. Inclusive o autor, ele até pensou em chamar, em vez de chamar robô, chamar de labore, né? Labor, trabalho em latim, né? Labore, chamar de trabalho. E ele escreve esse livro em 1920, então ali a gente está na ascensão da primeira revolução industrial ainda em muitos países, né? E o que ele fala sobre a fábrica de robôs, que é interessante, é que esses robôs do Capec não são robôs como nós conhecemos hoje, robôs feitos de metal, robôs feitos com microchips e coisa que o valha, mas os robôs do livro de Capec são robôs feitos de carne e osso. Então a fábrica de robôs, o Capec relata, são fábricas em que fabrica-se órgãos, pele, tecido, e vai fabricando pessoas. Então existe um material que simula o material do corpo humano e que cria esses robôs. O interessante para pensar é como, mais uma vez, volta a ideia de rebelião das máquinas, né? Que não é máquina, mas é rebelião dos robôs. O que é que acontece na história do Capec? Você tem lá a fábrica de robôs, vai fazendo cada vez mais robôs, e o que é que os robôs fazem? Se rebelam mais uma vez. E se colocam contra os seres humanos, conseguem extinguir quase todos os seres humanos. E essa narrativa está em todas, né? Essa narrativa está em todas. A narrativa de que os robôs eles vão se rebelar contra a humanidade, vão nos destruir, vão nos ameaçam, está em todos. Mais uma vez aqui, e isso aparece. A parte interessante aqui, nesse livro, que eu vou voltar para ele mais tarde também, é pensar como os robôs, na verdade os robôs somos nós. Que a Revolução Industrial cria um tipo de robô específico, que é o trabalhador. Isso quando Marx vai falar lá no Capital, no livro 1, que ele vai dizer o seguinte: olha, a fábrica, a produção, produz mercadoria, mas também produz pessoas. Produz pessoas. Esse é um tipo de coisa que eu vou trazer mais profundo, mas de forma mais atenta adiante, não precisa ficar preocupado. Estou só jogando as coisas para buscar mais na frente. Mas é isso, os robôs somos nós. Isso eu acho fundamental para a gente pensar. Bom, na ficção ainda, né, a gente vai chegando mais, então, no que a gente percebe como a ideia de que a gente vai criar inteligência artificial, vai criar robôs, eles vão se voltar contra nós. É muito presente na cultura pop hoje. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O Exterminador do Futuro, né, que é um clássico, que é também, né, Sarah Connor e aquela coisa toda, que é uma das primeiras vezes que isso faz sucesso, um grande sucesso, um grande blockbuster, trazendo esse tema da rebelião das máquinas. Mas antes disso, o 2001, que eu comentei aqui, e se vocês lembram da imagem que eu trouxe lá do Golem, é essa imagem aqui, né, 2001, é esse olho que está lá do Golem, que é esse robô, que é o HAL, que é esse robô que se rebela e fala, não vou fazer isso não é bem assim, e que cria essa mentalidade de não querer mais obedecer ordens. E trouxe os Vingadores, que eu acho que tem uma coisa interessante no Vingadores, no filme que é bem questionável, que é a Era de Ultron, mas que o personagem Ultron eu acho muito interessante. Eu vou explicar por que depois, mas eu acho que o Ultron explica muito bem, ajuda a gente a entender o que é aprendizado de máquina, o que é inteligência artificial. Mas, mais uma vez, estou jogando coisas aqui para prender a atenção de vocês, para que eu explique depois as coisas que eu estou jogando. E aqui eu vou fazer já adentrar numa parte mais filosófica, que eu estava comentando da fábrica de robôs, e falar um pouco dessa questão a partir da perspectiva de Marx. Marx foi esse filósofo que trabalhou exaustivamente o nascimento do capitalismo, ou seja, o nascimento das primeiras grandes indústrias, da maquinaria, e estava lidando, obviamente, com a automação,
né, percebendo como é que as máquinas funcionavam, e tem uma contribuição, eu acho que extremamente importante e inevitável para que a gente pense a inteligência artificial. Embora nunca tenha falado sobre esse tema, não é possível, mas a inteligência artificial é uma parte do desenvolvimento tecnológico que não começa hoje, que não começou ontem. Embora as mudanças sejam muito recentes e muito novas, a gente vai perceber que o que a gente compreende hoje por inteligência artificial é reflexo de algo que vai se fazendo há muito tempo. Então é importante isso para a gente pensar e desmistificar a inteligência artificial. Então eu trouxe para vocês que lá desde o começo, com a mitologia, com o folclore judaico, a gente poderia falar também da mitologia grega de Hefesto, essa ideia de seres autômatos já existem, já estão habitando o nosso imaginário, o medo da rebelião desses autômatos já estão habitando o nosso imaginário, e quando as primeiras fábricas começam a surgir, como conhecemos, essa fábrica baseada numa ideia de uma maquinaria, de que não é mais simplesmente o trabalhador usando a ferramenta, isso vai adquirir um outro contexto. Então, eu trouxe algumas passagens de Marx em que ele aborda essa questão, que cabe para quem tiver interesse anotar para perceber depois. Eu vou voltar agora mesmo sobre essa, mas nos Grundrisse, os Grundrisse são um texto que Marx, quando ele está preparando o Capital, ele escreve. Os manuscritos econômico-filosóficos também tem uma passagem interessante, que eu vou usar aqui, e no próprio Capital, no livro 1, mais especificamente no capítulo chamado Maquinaria em Grande Indústria. Nos Grundrisse no chamado Fragmento sobre as Máquinas, que é um fragmento muito famoso também, muito usado para pensar inteligência artificial, e eu vou começando a explicar pelo Capital. No Capital, tem uma passagem de Marx que eu acho que é muito interessante, é sobre isso. O próprio autômato é o sujeito. Só aí já acabou, já é o suficiente. O próprio autômato é o sujeito. O que é o autômato? É esse ser robótico, né? Que começa a surgir na Revolução Industrial e começa meio que a se mexer por conta própria. A humanidade não conhecia isso ainda. Como é isso? Uma máquina que está se movendo por conta própria, movida a vapor. Como é que a gente vai lidar com isso? E olha o que Marx fala sobre isso. O próprio autômato é o sujeito. E os operários são só os órgãos conscientes. Pelo fato de estarem combinados com seus órgãos inconscientes, estando subordinados, juntamente com estes últimos, à força motriz central. Então, o que Marx está dizendo isso aí? Olha, o autômato é o sujeito. O operário, o trabalhador está ali para servir ao autômato. Isso é a grande mudança da Revolução Industrial, que é a mesma mudança de hoje. Quando eu contei para vocês a história do turco mecânico que a Amazon usa, é isso. Cria-se esse autômato, que é a inteligência artificial, e o trabalhador começa a servir a esse autômato, a alimentar esse autômato. Olha as palavras que a gente usa também, né? Que curioso, né? Alimentar a inteligência artificial, como se fosse possível ela comer, como se fosse uma pessoa. Mas é isso, né? A gente encara como se fosse uma pessoa. Então, o ser humano começa a servir, a trabalhar em função do funcionamento da máquina. Isso a gente está vendo agora na 4ª ou 5ª Revolução Industrial, mas isso está lá desde o começo, desde a primeira. Não é uma mudança exatamente qualitativa. Há mudanças qualitativas na história da inteligência artificial, é claro, mas essa ideia da criação de autômatos e de um ser humano subordinado ao autômato, isso está lá desde o começo da Revolução Industrial. E Marx está vendo isso e falando, não é possível, bicho, que negócio surreal. É o trabalhador que tem que se adaptar ao ritmo de trabalho da máquina e não o contrário. E será que a gente consegue se adaptar ao ritmo de trabalho da máquina? Será que a gente consegue jogar com a máquina de igual para igual? Eu estava revendo um filme do Alan Turing, né? O Jogo de Imitação. Se vocês viram, é essencial esse filme, está na Netflix. E a genialidade de Turing é ele falar isso, né? A Alemanha nazista tinha uma máquina que encobria, né? Codificava mensagens de uma forma muito rápida
E os seres humanos não tinham como competir e decodificar aquilo. E Turing tem a ideia genial de falar, velho, não tem como. Eu tenho que fazer uma máquina para que a máquina dispute com a máquina. Eu não tenho como disputar com a máquina. Essa é a genialidade de Turing. Mas parece que a gente ainda quer muito competir com a máquina. E esse tema de competir com a máquina é muito presente também. Então vamos lá. Então Marx fala isso no Capital. É importante que a gente pense, quando Marx está falando de autômato central, fazer uma diferenciação aqui. Que é uma diferenciação que está lá também nesse capítulo, que é maquinaria em grande indústria, que é a diferenciação entre ferramenta, máquina e maquinaria. Isso é importantíssimo para a gente aqui, e eu vou explicar por quê. Ferramenta é o simples, né? É uma chave de fenda, é um alicate, algo que depende da força humana, que potencializa de alguma maneira a força humana, mas que depende da energia do ser humano ali. A máquina, por outro lado, não. Ela pode ter alguma outra fonte, como era na primeira revolução industrial, movida a vapor, hoje movida a eletricidade, mas como a máquina de costurar que eu trouxe aí, né? O ser humano tem que estar ali, obviamente, fazendo o trabalho, mas a máquina ela é ligada à eletricidade e faz o movimento dela sozinho, de acordo com a eletricidade. E nós dialogamos com ela ali de alguma maneira. E a maquinaria é uma outra coisa. A maquinaria é o que surge na Revolução Industrial, que é essa espécie de conjunto de máquinas. E aqui cabe a curiosidade. Eu não consegui achar uma imagem interessante de maquinaria, eu mandei o ChatGPT fazer. Aí ele que fez essa imagem aí, dessa maquinaria. Eu fiz várias vezes aqui isso, nessa apresentação. Eu não achava a imagem e mandava o ChatGPT fazer a imagem. E eu achei que ficou legal essa imagem ainda. Falei assim, escreva aí o que é uma maquinaria para Marx, não sei o que, coisa e tal. Aí ele deu essa imagem aí. Então a maquinaria é esse conjunto de máquinas, as máquinas que funcionam uma em consonância com a outra, uma dialogando com a outra, e que precisa do ser humano, é lógico, para ser ligada, para programar, e para alimentar, e para tanger ali de alguma medida, mas que ela tem esse caráter de autonomia, de um ser autônomo, que está se movendo de forma autônoma, e que o trabalhador está ali para servir a máquina. Por que eu fiz essa diferenciação? Contemporaneamente, esse debate sobre a inteligência artificial, eu trouxe aqui no começo, nos primeiros slides, dois indivíduos, que é o Pasquinelli e o Vladan Jola, ou Jolet, eu não sei como é que fala, como é que pronuncia esse nome, mas que eles têm uma contribuição interessante. Esse é um texto imprescindível, eu acho, para pensar em inteligência artificial, que chama Manifesto Nooscópio. Manifesto Nooscópio. Eu não concordo com uma boa parte desse texto, mas eu acho ele imprescindível para pensar essa questão da inteligência artificial. O que é um nooscópio? É um instrumento de ampliação de conhecimento. Eu coloquei a descrição, né? A etimologia do grego examinar, olhar, e nous, conhecimento. Então, para esses autores, a inteligência artificial é uma espécie de telescópio ou de microscópio, algo que amplia a nossa capacidade de enxergar ou de pensar. Nessa imagem aí, você vê que tem um telescópio e tal, é a imagem que aparece, inclusive, no artigo, né? Nesse paper que os autores publicaram. Ele foi traduzido em português bem recentemente, se não me engano, o mês passado, no site da rede Lavitz, né? Vocês procuram no Google Manifesto Nooscópio. E eles defendem isso, né? Que é um instrumento de potencialização das nossas faculdades mentais, que nos permite enxergar mais longe. E esse par de autores é aquele par de autores que eu trouxe no começo da apresentação, que defendem a ideia de que não há automação na inteligência artificial. Só existe trabalho humano, é uma heteromação. E que essa tecnologia é simplesmente essa ferramenta que nos permite enxergar mais longe. Eu, de uma forma muito ousada, estou me colocando a discordar desses autores, justamente porque, como Marx trouxe para a gente, uma ferramenta é diferente de uma maquinaria. Uma ferramenta é diferente de uma maquinaria. Não é simplesmente um instrumento que você usa e a seu bel prazer para potencializar a forma como você enxerga ou como você pensa. Sobretudo pelo caráter social, pela presença social dessa tecnologia na sociedade. Não é algo, a inteligência artificial,
Não depende do meu uso, ou do uso dela, ou do seu uso. Há uso social, não tem como correr disso. Por isso que aquela carta que o Elon Musk e o pessoal dele fez, pedindo uma pausa na inteligência artificial, isso aqui é a maior furada, a maior besteira do mundo. Não tem como parar. Tem como parar. Como parar como? Como é que para? Não para. O capital, ele é um sujeito automático. Não tem parada no capital. Vai pedir 2 alto? Não tem como pedir 2. Quem fala isso, não? 2 alto? Lá em Salvador, quando as crianças brincam... Altas. Aqui chama altas, né? Lá chama 2 altos em Salvador. Quando a criança está brincando, e aí quer parar a brincadeira, quer pausar, pede 2 altos, que é alto, né? Não tem. A tecnologia não é uma brincadeira de criança que você pode pedir 2 altos. É esse movimento que se consome a si próprio, inclusive. Que consome a si próprio. E que tem uma contradição embutida nele. Que é a contradição fundamental de que o capital necessita de valor, de trabalho para produzir valor, e ao mesmo tempo que é o mínimo de trabalho possível com automação. Então não tem como ter uma crise daí, dessa contradição inerente do capital, do desenvolvimento, né? Então veja bem, por essas e outras que eu acho que esses autores são importantíssimos para ser lido, mas eu discordo dessa ideia de que não há automação e que a inteligência artificial é somente uma espécie de binóculo ou de telescópio. Não é por esses motivos, porque de fato tem uma automação. De fato, nós estamos servindo as máquinas. Querendo ou não, existindo trabalho humano ali ou não, nós estamos servindo as máquinas. Esse que é o fundamento do lance. E que não é pelo discurso que a gente vai mudar isso. Não é dizendo, não, isso aí é trabalho humano só, então acabou. Não é assim que acaba. Para acabar, tem que ter uma outra coisa. Para que a gente mude a nossa relação com a tecnologia, não é pelo discurso, não é pela palavra. É uma outra coisa que a gente tem que fazer. Bom, e aqui é a citação de Marx, que eu acabei de fazer, inclusive, né, que está nos Grundrisse, que é essa contradição. Que Marx diz o seguinte, olha, o capital visa reduzir o tempo de trabalho o máximo possível. As fábricas nascem assim, né? Enquanto tinha um trabalho que fazia, sei lá, um sapateiro fazia um trabalho em um tempo, você faz uma linha de produção, aquele tempo de trabalho é diminuído exponencialmente. A gente diminui o trabalho cada vez mais, mas o que gera valor é o trabalho. A gente gera o que gera valor é o trabalho. Então a gente quer diminuir o trabalho, a gente cria desempregado, mas como é que vai consumir o que produziu depois? Como é que consome o que foi produzido? Produz cada vez mais. Obviamente que na primeira revolução industrial isso foi resolvido de uma outra forma, porque a automação ela era muito presente nas fábricas e tinha aquele medo, né? Tinha o movimento chamado ludista, que eram as pessoas que se revoltavam contra a máquina e quebravam no pau para não perder os empregos para a máquina. Aquilo se resolveu de uma outra forma. Qual foi a forma que se resolveu aquilo? Aumentou-se muito a produção, o que gerou trabalho em outras áreas. Se produz muito, precisa transportar muito, precisa de comércio, gente do comércio muito, e aquelas pessoas foram realocadas no mercado de trabalho. Mas qual é o problema da inteligência artificial? É que ela é transversal. Não há para onde realocar, porque ela tem todos os cantos. Isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas isso é uma questão interessante, que essa sim é uma mudança qualitativa da inteligência artificial. Aí tem outra citação de Marx, essa dos manuscritos, que eu volto para vocês com aquela referência que eu fiz aos robôs, como os robôs surgiram do livro do Capek, que chama A Fábrica de Robôs. O que eu acho interessante nesse livro é quando o Capek fala que a fábrica produz robôs. O que é que Marx fala disso aí? Isso aí nos manuscritos, né? O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador, como uma mercadoria. E isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Então, quando o trabalhador está produzindo mercadorias, ele não produz só a mercadoria, ele produz um modo de vida. O trabalhador, na linha de montagem, ele começa a se comportar de uma forma necessária. O trabalhador, quando ele cria mercadorias em excedente, ele cria aquelas mercadorias para a sociedade, aquelas mercadorias começam a mandar na sociedade. É o que Marx chama de fetichismo da mercadoria. A mercadoria é importante, o ser humano não é importante.
Então, cada vez que o trabalhador está produzindo, ele está produzindo a sua capacidade, ele está, digamos, adestrando, ele está incitando o que na linha de produção? A sua capacidade de obediência, o seu embrutecimento, a sua insensibilidade, são as coisas que o trabalhador está produzindo enquanto está trabalhando. Por quê? Porque a gente trabalha cada vez mais nesse trabalho, em que trabalho significa obedecer, em que trabalho significa sofrimento, daí a raiz etimológica da palavra trabalho, né? Tripalium, é um instrumento de tortura. Então, trabalho é uma tortura, e trabalhamos acostumados a obedecer, a não reclamar, a produzir, a não pensar. E quem é que faz essas coisas? Não pensa, trabalha, é a máquina. Então, enquanto trabalhamos, nos coisificamos. É o que Marx fala no Manuscrito. E no Capital também. Enquanto trabalhamos, nos coisificamos, nos tornamos coisa. E olha que curioso. À medida que nos tornamos coisa, nos cultivamos uma espécie de heteronomia, né? Heteronomia é antítese de autonomia, porque trabalho é obediência, trabalho é embrutecimento, trabalho é sofrimento. Enquanto nos tornamos coisas, a máquina ganha cada vez mais característica de pessoa. A inteligência artificial é exatamente o ápice desse processo, desse feitiço. A palavra que Marx usa é fetiche, né? Feitiço. Esse feitiço que faz com que a gente encare a inteligência artificial como uma pessoa e o ser humano como uma coisa, como algo que pode ser conduzido também, que pode ser adestrado, que é cada vez mais colocado numa situação em que refletir é ruim, pensamento crítico é ruim, em que a gente tem que trabalhar cada vez mais. A gente abre essas vídeos de coach, né, desse povo assim, eles querem um robô, né? Eu estava vendo, o povo me mandou um dia desses, um indivíduo que teve a cara de pau de dizer que você tem que trabalhar 12 horas, trabalha em vários empregos, não sei o quê. Mas o que é que essa pessoa faz da vida além de trabalhar? Nada, né? Nada. É isso. Ele vira um robô, vira uma máquina. E a máquina, a gente quer que ela seja o quê? Smart. Que ela seja esperta. Smartphone, Smart TV, né? Ela quer que a gente tenha característica de ser humano, a gente quer entrar no chat GPT e falar com ele, que ele responda de uma forma humana, mas nós ficamos cada vez menos humanos. É isso que Marx chama de inversão fetichista. Fetichista. Fetiche, esse termo, como eu falei, feitiço, que tem uma raiz muito curiosa. A palavra feitiço é a palavra de origem portuguesa, de fato, que Marx usa a variação francesa dessa palavra, fetiche, e que ela surge do contato dos colonizadores portugueses com africanos ali do Golfo do Benin. Esses africanos tinham em seu rito, em sua religião, a ideia de cultuar objetos, imagens. Não tão diferente como nós católicos cultuamos santos, imagem de santo, né? E aí, curioso, né? Os portugueses católicos achou aquilo muito esquisito. E deu o nome de feitiço. Feitiço porque a palavra usada em banto era inquiço. Inquiço. Inquiço é ainda a palavra usada muito ainda na África, em Salvador, não sei aqui, mas é uma palavra usada em Salvador ainda. Em Salvador, quando uma criança pergunta o que é isso, aí os adultos, de forma de piada, respondem: é inquiço misturado com feitiço. Essa palavra de origem africana que ficou em Salvador, ainda como muitas coisas, obviamente, ficou em Salvador. Inquiço é uma dessas, né? Que em português virou feitiço e que na França virou fetiche. Fetiche, fetichismo. É a palavra que Marx usa para falar justamente dessas coisas. Marx não está falando exatamente de tecnologia, ele está falando da mercadoria do trabalho. O trabalho, né? O que a gente produz é como se tivesse vida própria. Quando a gente compra algo pela Amazon, a gente fica esperando chegar em casa. A gente dificilmente pensa, veio entregar. A gente pensa muito, não, já chegou. Comprei o celular chegou. O celular chegou como, pô? O celular tem pé, foi andando, como é que o celular chegou? O celular não chegou nada, pô. Alguém levou o celular. Mas esse feitiço faz com que a gente imagine que o celular tem a vida própria que vem até a gente. E vira objeto de culto. Objeto de culto. Que a pessoa vai lá quando a Apple lança um novo smartphone, ou um novo notebook, e as pessoas fazem fila
na porta para comprar, vendem órgãos para comprar, e tem toda aquela mística em volta da mercadoria. E uma história engraçada sobre esse lance da mística: antes de trabalhar com filosofia, eu trabalhei com tecnologia, e eu trabalhei em fábrica de computador. Em dado momento, trabalhei em fábrica e numa assistência técnica também. E estava ali na assistência técnica da fábrica, trabalhando ali, e chegou uma pessoa, isso não era uma pessoa, aconteceu várias vezes, chegava com um computador com defeito, recém-comprado. Aí ele chegou, tá quebrado o computador, não presta. Eu falei, tá bom, eu vou ver o computador, vou abrir. Não, você vai abrir o computador? Sim, eu vou abrir, eu sou o técnico da loja. Não pode, vai abrir, vai perder o valor. Eu falei, mas meu senhor, fui eu que fiz esse computador. Eu estava na fábrica com os meus colegas, né, fabricando esse computador. São as mesmas mãos que fizeram. Não pode abrir. Não pode abrir porque tem essa mística, né? Tem essa coisa mágica que envolve, que não pode profanar aqui aquele objeto religioso ali. Aí falava, meu senhor, você tem duas alternativas. Ou você deixa que eu dê entrada e eu mando de volta para a fábrica, e aí eles vão fazer a mesma coisa, e possivelmente vai ser eu que vou estar lá amanhã, e você vai esperar não sei quantos dias para receber. Ou eu posso abrir agora aqui, e talvez seja, sei lá, um mau contato, e em 10 minutos esteja resolvido. Não quero. Ele preferia esperar o tempo, porque aquelas mãos profanas não poderiam pegar naquela mercadoria sagrada. E é isso que Marx fala desse fetichismo na mercadoria, né? É enfeitiçado aquilo. E o trabalhador, que é quem fez aquilo, qualquer coisa, né, bicho? O trabalhador é qualquer coisa, não é um indivíduo que tem, digamos, que fez, perde-se essa noção de quem fez aquilo ali, né? Das mãos que fizeram. É a supremacia, isso vai dizer um pensador que trabalha na UNAM, que ele vai dizer que é a supremacia do feito sobre o fazer. A supremacia do feito sobre o fazer. É mais ou menos assim que funciona essa ideia do fetiche. No caso, a minha dúvida foi respondida pelo... Enfim, a minha dúvida antes era sobre... qual a origem do medo, da rebelião das máquinas, no caso. Uhum. E agora eu tenho outra dúvida, que no caso é por que há mais medo da rebelião das máquinas do que no caso dos proletários. Seria da questão de eles verem os proletários como mais inferiores do que as máquinas? Talvez seja o mesmo medo, na verdade, né? Eu acho que justamente o medo da rebelião das máquinas é o medo do trabalhador. Pensado, transferido, né, psicanaliticamente, mas é o medo do trabalhador. Tem outro filme interessante que fala sobre isso, que é o Planeta dos Macacos. Não a nova versão, a primeira versão, da década de 70. Se não me engano, um terceiro filme da primeira versão, que conta como os macacos viraram inteligentes, é muito diferente dessa nova. Essa nova é horrível. Ruma lá um gás e o macaco fica inteligente. A primeira versão é muito mais engenhosa. A primeira versão é o seguinte... há uma epidemia, um vírus que mata todos os pets, cachorros e gatos, e o ser humano começa a criar macaco, porque é o bicho que tem para criar. Só que começa a criar macaco e percebe que o macaco consegue aprender a fazer várias coisas que o macaco e o gato não sabia, tipo o trabalho doméstico. E dali adiante começa a mandar o macaco fazer compras. E nesse movimento de trabalho, de estar trabalhando, o macaco vai se tornando um ser consciente. Olha que negócio mais engenhoso, né? E, obviamente, o que os macacos fazem? Extermina os humanos também, né? Se volta com os humanos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, é o mesmo medo, de uma forma sublimada, de uma forma transferida. Mas o medo que a gente tem da rebelião é o medo do trabalhador. É o medo que a gente tem justamente de que o trabalhador vai fazer isso. Porque a gente sabe de que... do que estamos criando. De que realidade estamos criando, qual é a condição do trabalhador, o que o trabalhador pode fazer. Então eu acho, essa pergunta, que na verdade é o mesmo medo transferido aí de uma forma ou de outra. Respondeu? Valeu. Bom, boa tarde. Só queria pedir por favor, se desse para repetir a diferença entre maquinaria e máquina, à luz de Marx. Perfeito. Posso, assim? Bom, então a máquina é essa ferramenta que ela é diferente da ferramenta, né? Esse instrumento que é diferente da ferramenta, porque ela tem, digamos, um impulso diferente da força humana. Um alicate ali amplia
a nossa forma de apertar alguma coisa, mas ainda é a nossa força. A máquina é movida por outra coisa, por carvão, por eletricidade, por energia solar, enfim, qualquer coisa que seja. Mas ela tem ainda, de alguma medida, o controle do ser humano ali. É a costureira que vai botar ali o pano para costurar e vai dar diálogo com aquela máquina. A maquinaria é quando começam as automações, que é aquela... Acho que tem imagem aqui, né, do Chaplin. É tipo essa imagem, né, a maquinaria. Então você está no ritmo da máquina. Nesse filme do Chaplin, todos já viram, né? Imagino, não? Se não viram, o professor de sociologia do ensino médio não trabalhou direito, né? Porque esse filme é essencial da sociologia do ensino médio. Então vocês sabem que é curioso que vai ficando cada vez mais rápido, né? E ele fica sem saber como lidar com aquilo. Porque é isso, é o tempo da máquina, que é a maquinaria. Que tem que ver com com uma certa ideia de automatismo, que na máquina não tem. Então essa eu acho que seria a ideia fundamental, que é um conjunto de máquinas e que tem que ver com um certo automatismo. Boa tarde a todos. Essa pergunta ela está um pouco maturada desde a palestra do professor Lacour. É bom que ele está respondendo, já está aí. Então, pois é, e foi bom que na época eu até fiquei com vergonha de fazer, porque, enfim, primeiro semestre de filosofia é sempre isso. Mas é porque tem um autor também que é relevante, eu acredito, para a reflexão da crítica do imaginário, né, em torno das IAs, que é o seguinte, o Isaac Asimov, no segundo livro da trilogia da Fundação, ele fala algo mais ou menos desse tipo. A dificuldade de se prever o comportamento humano está relacionada à quantidade de humanos sobre os quais se deseja prever o futuro. A física, diferentemente, detém números suficientes de átomos para prever seus comportamentos. Então a minha pergunta é basicamente isso. Se a gente pode colocar no tempo que a gente está lidando com a IA, uma expectativa de que quanto mais tempo nós lidarmos com ela, mais fácil vai ser resolver essas questões que hoje a gente consegue identificar. Bom, eu acho que tem uma questão interessante aí, que é esse lance da previsão, né? ou de prever, ou de predizer o futuro, que acaba que muito da ciência contemporânea é movida por essa ideia, né? É científico que pode ser calculável e o que pode ser previsto pode ser controlado. Muito de uma ideia de uma ciência, grande parte, não toda a ciência, mas uma parte da ciência contemporânea é movida por esse desejo. E o curioso, eu diria que não é só pela quantidade, né, respondendo ao Asimov, que é diferente. É diferente porque o ser humano, ele não é computável, né? O ser humano se comporta não necessariamente de uma forma que pode ser apreendido da mesma forma. Esse debate, eu acho que é interessante, no debate entre Popper e Adorno, no debate A Lógica das Ciências Sociais, em que Popper está dizendo, olha, velho, as ciências humanas, tudo bem, ela tem que ter um método dela, mas assim, ainda muito baseado numa ideia de que é possível uma compreensão de ciência partilhável. Sei lá, com a ascensão da física, sobretudo, né, com o sucesso da física, imaginou-se que as ciências humanas deveriam partilhar do mesmo método. Bom, se está dando certo com a física, está dando avanços maravilhosos, então as ciências humanas têm que partilhar do mesmo método. E a Adorno vai dizer, não, bicho, isso é maluquice. Tem várias coisas que na humanidade que não tem como você fazer como matemática, como lógica. Se tem a princípio de não contradição, por exemplo, o ser humano, isso não existe. O ser humano é contraditório com ele mesmo o tempo todo. O ser humano é contraditório com ele mesmo o tempo todo. Como é que você vai computar isso? Como é que você vai conseguir prever isso? Ontem teve um debate interessante sobre isso, que dizia sobre, que o professor Rodrigo, né? Não? Rodrigo estava dizendo que é isso, né? A gente não é idêntico nem a nós mesmos, né? O princípio de identidade, né? A gente não é idêntico a nós mesmos. A gente é hoje, amanhã é outra coisa. Às vezes, no mesmo momento, a gente não é idêntico a nós mesmos. Então, isso eu acho que impede esse tipo de previsão da humanidade. Embora, em alguma medida, seja possível prever o comportamento humano, e é muito tentado eu falar sobre isso, mais quando falar sobre redes sociais. Ainda é um desejo muito grande prever o comportamento humano, influenciar, converter o comportamento humano, isso ainda é muito usado, mas as dificuldades encontradas são essas, né, que é muito mais complicado. E o lance do tempo que você falou também, né, do tempo que nós vamos ter com a inteligência artificial para a gente resolver nossas questões com ela,
eu acho que não se trata de tempo, mas que se trata de como a gente vai se organizar enquanto sociedade para sabermos o que nós queremos dessa tecnologia. Se trata de um termo que eu vou falar lá no final, amanhã, chama meta-escolha, que é um filósofo que chama Andrew Finberg, um filósofo estadunidense de filosofia da tecnologia, que ele vai dizer que a gente precisa de uma meta-escolha para lidar com a tecnologia. Não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, é uma escolha nossa enquanto sociedade, para saber o que esperamos da tecnologia, o que vamos fazer com ela, o que é que ela vai contribuir para a gente. Ou é assim, aleatório, né? A gente vai continuar servindo a tecnologia, ou que quando a gente acaba para ver, não é a tecnologia que a gente está servindo, a gente está servindo, na verdade, a quem está por trás da tecnologia, que esse é um fundamento interessante, né? Porque a tecnologia tem essa aparência de autonomia, essa aparência mágica, mas a gente está servindo, de fato, a quem está por trás da tecnologia, a quem está fazendo a tecnologia, a quem está nos usando aí como pessoas que estão servindo, achando que está servindo a máquina, mas servindo a pessoas. Eu vou fazer 2 comentários sobre esse assunto que me parece essencial. É muito bom ter introduzido a noção de fetichismo, né? Porque tem, acho que nas representações contemporâneas da inteligência artificial tem muito fetichismo. Eu sou muito feliz também de ter feito que o Christian fez esse desvio pela mitologia do Golem, mitologia do Frankenstein, etc. Tem que fazer essas análises das representações um pouco inconscientes pelas quais a gente projeta coisas na inteligência artificial. Um contributor importante dessa deconstrução do fetichismo, não exatamente na linha de Marx, é o autor francês Gilbert Simondon. O que ele vai dizer? Basicamente, estou aqui acompanhando a diferença que você fez entre ferramenta, máquina e o que a gente vai chamar mecaneria, ou melhor, sistema técnico, né, que é um conjunto de máquinas com os quais, ou dentro do qual a sociedade humana está inserida. A ideia de Simondon é que quando você se concentra sobre a máquina enquanto instrumento de, vamos dizer, ação automática, você está esquecendo o laço principal de interação entre o homem, os homens e as máquinas. Então, você está fazendo a pressuposição que basicamente a máquina está fazendo. Mas isso é uma das possibilidades da interação homem-máquina, que é o gesto de delegação, faz para mim. Mas a maior parte das interações que temos com as máquinas não são essas. E quando a gente esquece essa riqueza das interações, me ajuda a fazer isso, me sugere ideias, me ajuda a comparar isso, me faz lembrar de uma coisa, etc. Tudo isso são interações muito mais ricas, sobretudo quando pensamos juntos com as máquinas. Isso muito mais importante que o gesto de delegação. Mas como a gente enfoca sobre o gesto de delegação, a gente acaba vendo a máquina como algo exterior a gente. Ora, a inteligência artificial e as máquinas em geral são pedaços de inteligência humana, objetivada, exteriorizada e por parte automatizada. Okay? É inteligência humana tornada artificial, mas é um pedaço de nós. Então, o fetichismo se torna, na reflexão de Simondon, o fato que a gente vai pensar a cultura das máquinas como exterior a gente, como algo que não é da humanidade, algo que vira as costas para a humanidade. Daí a reputação que a gente ainda tem de dizer, tem a técnica e tem as letras e as humanidades, a cultura. Seria diferente. Não. São as mesmas construções humanas, do ponto de vista filosófico, só que a gente vai esquecendo, porque a gente enfoca sobre o gesto de delegação, esquecendo as interações ricas, mas elas são a maior parte dessas interações. Okay? O que acontece quando você enfoca sobre as interações ricas que você tem com as máquinas? O fato que a gente vive em sistemas de máquinas, já a sociedade é profundamente inserida.
Ué, você vai dizer que as máquinas não são as nossas inimigas, são as nossas parceiras. E a gente tem que definir juntos o que a gente vai fazer com elas. Porque é totalmente diferente do fetichismo de dizer, nossa, as máquinas fazem sozinhas, então elas vão nos invadir, elas vão nos asservir, ou a gente tem que dominá-las. Não, não é bem assim. Porque vem do mesmo esquecimento da relação que a gente tem com a máquina. Bom, vem um pouco da reflexão sobre Marx, mas Gilbert Simondon tem uma pegada dele que é importante. É isso sobre o qual eu quis insistir, e isso me faz pensar, para voltar para a linha mais de Marx, sobre um assunto que você sublinhou, que me parece muito importante. Essa, vamos dizer, supervalorização do gesto de delegação automática fez que o capitalismo ele tentou privilegiar a produtividade, encontrando compromissos do tipo que você falou, a gente joga no lixo alguns trabalhadores tornados agora inúteis, só que a gente vai recolocá-los em outros lugares. Okay? Isso foi uma opção por defeito, sem debate, sem, vamos dizer, compromisso social. Agora, o risco que você mencionou com a inteligência artificial é que, como ela é transversal, vai tocar a todas as profissões, potencialmente. Okay? A gente já está começando a ver isso. Eu vou mencionar um exemplo, que não é um exemplo marginal. É um exemplo que conheço bem, a tradução, mas não é marginal por quê? Porque a inteligência artificial nasceu na tradução. Okay? Ela nasce de uma reflexão, a partir dos trabalhos de Turing sobre a criptologia, uma aplicação dos primeiros programas informáticos de tradução automática do russo para o inglês, depois da Segunda Guerra Mundial. E o pecado original da inteligência artificial consiste em pensar a tradução como criptologia. Não é a mesma coisa. Aqui tem um paralogismo fundamental de filosofia da linguagem. É uma visão de engenheiro do que é uma linguagem natural. Não funciona, mas a gente se encaixou nessa. O que acontece agora? As inteligências artificiais estão chegando, porque todos os programas de ensino de tradução têm que se adaptar, e eles vão ensinando para os alunos a utilizar a inteligência artificial. Isso é bom, porque são interações homens-máquinas, tem que fazer parametragens das máquinas, etc. Mas o que quer a indústria lá fora? Ela quer automatizar e optimizar os custos, então jogar o tradutor no lixo. Eles vão querer aspirar o saber do tradutor, a gente vai pegar o seu trabalho, registrar e depois evitar contratar você, porque você é dinheiro, você é problema. Então, cabe a gente decidir qual é a utilização que a gente vai querer. O que quer o capital, a gente sabe, é mais lucro. Okay? O que a gente quer é outra coisa. Obrigado. Valeu. Obrigada por esse primeiro momento do curso, muito interessante. Tem um outro filme que talvez seja interessante para você colocar aí nessa coleção aí, né, de referências que você traz da ficção, sobretudo, né? Tem o filme Metrópolis, né, do Fritz Lang, de 1927, um filme histórico para o cinema, porque traz o primeiro robô, né, e é uma mulher, né, no filme. O primeiro robô da história do cinema está aí nesse filme do Fritz Lang. E a história também é contada vem de uma literatura, né, de uma obra literária da esposa dele, portanto uma autora mulher, né, aí também na origem da ficção, né, sobre inteligência artificial e todas essas coisas aí. Bom, então você já conhece, né? Sim. Legal. Então essa era uma coisa. Outra questão que eu queria destacar primeiro, parabenizar assim, pela tua aproximação com Marx, né, e fazer essa leitura da inteligência artificial na perspectiva de Marx, porque essa visão maniqueísta, né, que está sempre vindo à baila, né, uma visão do senso comum e que todo mundo reproduz, né,
inclusive espaços da ciência, né, tendem também a reproduzir, né, se é bom, se não é bom, né? Então é uma surpresa bem bacana encontrar o Marx aqui nessa atividade, nessa oficina, e destacar o seguinte. Aí eu quero te fazer uma pergunta, porque você fala assim, né, que eles têm medo que a inteligência artificial tome o poder, porque eles têm medo que seja uma revolução, né, dos proletários, né? E aí eu sempre fico pensando, né, como seria para os proletários lançar mão, né, dessa inteligência artificial para o contexto da revolução mesmo, né? Porque uma vez que a inteligência artificial ainda está servindo muito, como Lacan bem colocou, para os interesses do capitalismo, né, que é maximizar o lucro e minimizar o custo da produção, né? Então, como que isso, pensando junto com Marx, né, como que os trabalhadores, pensando numa revolução, né, poderiam se apropriar da inteligência artificial junto com ela e ela ajudar, né, a pensar outras formas de revolução para além das históricas que a gente já tentou fazer. Como então seria fazer uma revolução proletária com a inteligência artificial trabalhando ao lado dos trabalhadores e não dos capitalistas, que por enquanto ela está mais a serviço deles do que da gente. Muito boa pergunta. Eu vou voltar a um texto de Marcuse, de 72, que chama Contra a Revolução e Revolta, em que em 72 Marcuse já falava da importância de aprender a ler e programar computadores. Sempre que eu leio isso, eu fico, mas caralho, em 72, nem existia computador, velho. O cara tá falando da importância de ler e programar computadores para a classe trabalhadora em 72. Imagine você. Então, há uma parcela interessante da esquerda marxista preocupada, muito antenada com isso, né? Com o desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento técnico e tecnológico da classe trabalhadora para meio que se reapropriar da tecnologia, né? Reapropriar da tecnologia. Eu acho interessante pensar, e a gente tem algumas coisas de hackerativismo que são interessantes, né? Tem coisas aí do Julian Assange, a coisa do cyberpunk, cyberativismo. No Brasil, a gente tinha uma coisa nos começos dos anos 2000, que eu fiz parte, que chamava meta-reciclagem. Meta-reciclagem era não só reciclagem de computador, mas pegar computadores considerados obsoletos e torná-los prontos para uso e chegar na comunidade e doar o computador e oferecer aula de manutenção, de uso do computador, nesse sentido de aumentar o letramento tecnológico da população. E nisso reformulando o nosso próprio contato com a tecnologia. Então a gente tinha um manifesto, que era um manifesto do low-tech. Aí tem a tecnologia high-tech, né? Tudo de ponta, tudo rápido. E a gente tinha um manifesto low-tech. Precisamos ser low-tech, não high-tech. Isso não quer dizer que é menos tecnologia. Isso quer dizer que a gente usa a tecnologia de uma outra forma. Isso quer dizer que a gente vai tentar usar a nossa relação com a tecnologia. O nome do livro que isso foi publicado é maravilhoso, que é Mutirão da Gambiarra. Que são duas palavras bem brasileiras e que dizem muito a respeito, né? Mutirão é essa coisa de se unir e fazer junto. E gambiarra tem um lado negativo de ser algo mal feito, mas tem algo muito interessante também, que não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer independente de qualquer coisa. Inclusive a palavra hacker, do inglês, ela pode ser traduzida muito bem como gambiarra. Na verdade, o hack é uma gambiarra. Hacker quer dizer gambiarra mesmo, não tem outra coisa. Hacker quer dizer gambiarra. Então tem esse livro, vocês podem dar uma olhada aí, chama Mutirão da Gambiarra, que é esse manifesto de pessoas que estavam ligadas à tecnologia no começo dos anos 2000, até no começo da década de 2010 também. Hoje isso perdeu um pouco o foco, mas que é voltado com esse lance de aprender a lidar com a tecnologia de outra forma, de transformar a tecnologia, de pensar os aparelhos eletrônicos de uma outra maneira, para além da obsolescência programada, né? Mas olha, não está obsoleto. A gente pode fazer de uma maneira que funcione bem, que dê para usar, em que as pessoas comecem a aprender a usar
computador, aprendeu a programar a partir daí, né? Aprender. Então tem uma perspectiva dentro da esquerda muito forte, ligada em diversos aspectos da esquerda. Essa galera do Mutirão da Gambiarra, por exemplo, é de uma esquerda não necessariamente marxista, embora existiam marxistas também, mas o pessoal ligado à cultura, o pessoal da tecnologia também. Você tem uma outra galera, sei lá, do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, que tem uma fundação que dá aula de programação. Eu mesmo fiz um curso de programação de Python com esse pessoal do PCB, muito preocupado também com essa coisa de pensar tecnologia, de pensar de como lidar. Eu tenho para mim que se Marx estivesse vivo hoje, ele seria um cientista de dados. Tenho absoluta certeza disso. Se Marx vivo, seria um cientista de dados. Porque a preocupação de Marx era muito grande com pensar, primeiro, a tecnologia, e se apropriar da tecnologia, e de pensar como potencializar isso através das contas, né? Marx era um cara da economia que fazia contas, né? E terminou a vida, estudando matemática. Curioso a história de Marx, né? Nunca terminou um projeto, fazia um projeto, largava, começava outro. Acho que nunca teria uma bolsa CNPq, porque não conseguia terminar os projetos. Ia ser um pesquisador muito mal avaliado. E por isso mesmo, um gênio, né? Então ele termina a vida estudando etnologia, estudando antropologia e estudando matemática. Queria entender os sistemas matemáticos que estavam embasando a economia política para criar uma outra forma de pensar a produção. E se vivo hoje estivesse, com certeza estaria trabalhando com inteligência artificial, com ciência de dados, para potencializar seus resultados e chegar a outras conclusões que a tecnologia do nosso tempo permite e que do tempo dele não permitia. Então eu acho que é isso. Tem eu acho que é por aí, né? Pensar essa forma de produção de tecnologia tem várias formas, assim. Eu tive contato com essa da meta-reciclagem. Existe uma outra ligada mais pessoal técnico mesmo, da programação, da ciência de dados, da inteligência artificial, pensando como isso pode auxiliar, de fato, a luta dos trabalhadores. E eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, né? Não é pensar essa tecnologia de uma maneira, digamos, a colocar ela a nosso favor, a lidar não de uma forma como o Lacan estava falando, né, de imaginar de forma fetichizada que ela vai fazer tudo por nós, ou que ela vai estar contra nós, mas que ela esteja com a gente, né, que ela esteja não em embate, mas que seja um aliado. Se for possível.